nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, abre nessa noite nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para escutar a Tua palavra, para poder aprofundar os Teus santos ensinamentos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele esqueminha que vocês já conhecem, do pessoal do Bible Project, do Projeto Bíblia, só para a gente ver uma panorâmica do livro do Eclesiastes. O que vocês lembram do livro do Eclesiastes? Assim, falou Eclesiastes, vocês lembram o quê? Além de nada. Tem um sábio lá, né? Tem um sábio que ficava falando. Larga a mão de tudo, né? Tudo a seu tempo, né? Cada coisa tem um tempo. Ó, tá vindo alguma coisa. E aí, olha. Muita sabedoria, muito conselho. Orador, treinador. Lucy, nada? Concorda com Oriete? Assina embaixo. Dá um grauzinho nesse, só no volume. Só mais um pouquinho. Isso. Valeu. Bom, então eu imaginei que ia ficar pouca coisa do que a gente falou, mas alguma coisa fica, né? A questão lá do homem sábio, né? Primeira coisa, Eclesiastes lembra de eclésia, né? Que lembra o quê? Assembleia, né? O nome é Assembleia, mas ele tem um outro nome, esse livro. E algumas versões da Bíblia trazem esse nome, que é esse aqui, ó. Esse aqui de cima, ó. Coelet, ou Kohelet. Que quer dizer Coelet? Aliás, ele fala assim, as palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, esse Coelet, do hebraico, a gente pode traduzir por um pregador, um orador, alguém que reúne as pessoas, o povo, numa assembleia para pregar, para fazer a sua pregação. Tem gente que fala como se fosse um professor, né? Reúne os discípulos, os alunos para pregar. E o livro do Eclesiastes fala que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. E aqui a gente começa a cogitar quem que é o autor. Porque quem que é filho de Davi, que foi rei? Assim, na descendência direta, né? Quem que é filho de Davi, assim, Salomão. Então, uma possibilidade sobre o autor desse livro é que seria o rei Salomão, tá? O rei Salomão. Uma outra possibilidade que seria um outro descendente de Davi, né? Filho de Davi, não é só Salomão, porque Jesus é chamado também filho de Davi, quer dizer, quando fala filho de Davi, significa algum descendente de Davi, ou uma outra possibilidade, um orador ou pregador israelita que usa a identidade de Salomão, a figura de Salomão, para poder
trazer autoridade para o escrito. Então, ele traz para si essa autoridade, chamando o nome, né, se colocando no lugar ali de Salomão, trazendo a figura de Salomão, quando ele fala filho de Davi, rei de Jerusalém. Mas a gente sabe que aparece 2 personagens nesse livro. Isso que a gente sabe, que é o autor e o pregador. E a gente vai ver isso com alguns detalhes, tanto aqui como no videozinho que a gente vai passar daqui a pouco, sobre o Eclesiastes. Então, o que a gente tem lá no Eclesiastes? Isso aqui a gente viu. Eu não consegui traduzir tudo, alguma coisa está traduzida, outra não, mas a gente vai explicar só para pegar o contexto geral. Hevel, tudo aqui eu traduzi, mas tudo é Hevel. O que é Hevel? A gente traduz aqui por vaidade das vaidades. Só que Hevel, o que a gente viu? Qual o significado de Hevel? Que eu fiz até um quadrinho colocando uma panela, cozinhando, aí tem o vapor, né? Porque no hebraico, a tradução de Hevel é vapor, fumaça. Mas é o vapor do vapor. Lembra que eu fiz até... É algo tão fugaz, é algo tão passageiro, é algo tão que se esvai assim que a gente não consegue se fixar nele, né? É algo que passa. Por isso ele tem esse sentido. E o Eclesiastes usa 38 vezes essa palavra, Hevel. Vamos falar? Hevel. Que significa vapor. Né? A gente traduz por vaidade, porque se colocar vapor, ninguém vai entender nada. Mas o que é vaidade? Não é vapor? Não é uma coisa que passa? Né? Igual a beleza, né? As pessoas falam, não, olha para o espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Né? Será que a pessoa vai poder fazer essa mesma pergunta daqui a 50 anos? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, as expressões já começam a aparecer, né? Mesmo com todos os tratamentos da Cida, e com o óleo da Joana, e da Rainha Esther, a gente vai percebendo que olha no espelho, espelho meu. Né? Não, deixa parar, deixa para lá. Vamos só dar uma melhorada aqui e tal... Mas a gente vai percebendo que até a beleza e as coisas são vapor. Que a vaidade é um grande vapor. É uma coisa muito passageira, é uma coisa fugaz. Mas, ao mesmo tempo, ele trata isso, a vida e as coisas, como um grande enigma. Olha ali o vapor, ele querendo pegar, escapando da mão dele. Beleza, bondade, justiça, né? Tem coisas que a gente tenta segurar, trabalha, nem o salário a gente consegue segurar, né? Recebe, já vai, quando tenta segurar, já vai para os boletos e outras coisas mais. Então, diante do que a gente tem aqui, a gente tem a estrutura do livro do Eclesiastes. O que a gente tem? A gente tem aqui o capítulo 1, versículo 1, uma introdução ao pregador, né? Ele fala lá, palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem está escrevendo isso que fala, palavra do Eclesiastes. Quer dizer, ele está introduzindo a figura de um pregador. É como se ele fala, bom, agora eu dou a palavra para o Eclesiastes, o Kohelet, ou seja, o pregador. Toma o microfone. E aí o pregador começa a falar, né, para a assembleia, começa a fazer sua pregação. Essa pregação começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 12, versículo 8. Né? Depois só vem uma conclusão final. O que esse pregador vai pregar? Tudo isso aqui é o pregador, gente, está falando.
Ele está falando o quê? Ele começa a falar do tempo, que para cada coisa tem um tempo. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Tempo de nascer, de morrer, né? A história, ele, né? Olha lá, a idade do fogo, aí o pessoal começou a construir algumas coisas manuais para poder ajudar no trabalho. Depois o ferro, o livro, né? A imprensa, né? E aqui toda a tecnologia, as cidades e tudo. Mas a conclusão que ele chega no final dessa parte é a seguinte: o tempo vai apagar quem? Você, eu e tudo com o que nos preocupamos. Tudo aquilo que a gente fica preocupado. Tudo que a gente se preocupa hoje, uma hora o tempo vai acabar. Então, às vezes, a gente dá tanta importância a algumas coisas que amanhã, mês que vem, ano que vem, nem vai mais existir, né? Que são as coisas, né? Agora, ainda mais agora que a gente troca, né? Muito rapidamente as coisas, tudo é descartável hoje. Compra uma coisa, quebrou. A gente fala assim, nem compensa mandar arrumar. É melhor comprar outro. Antigamente não, ainda, né? Tinha aquelas assistências técnicas, né? Mandava televisão para arrumar, geladeira. Hoje a gente, não compensa não. Já está na hora de trocar, né? As coisas vão ficando descartáveis. Por quê? Um dia tudo vai se apagar. Então essa constatação não é de hoje. É já do tempo do pregador. Ele vai olhando as coisas, ele vai vendo que as coisas vão acabando. Fulano estava ali, já não está mais. Aquele banco está ali, daqui a pouco vai ficando velho, o pessoal vai tentando arrumar, daqui a pouco não tem mais jeito, né? Tudo vai se acabando. Depois o pregador, lá a partir do... Vê aqui no 1:3, de 12 a 7, né? Até a partir do capítulo 1, versículo 3, ele começa a falar a roda do mundo, né? E ali, no versículo 12, ele fala assim, a ilusão da ciência. Ele viu que a ciência é ilusão. O capítulo 2 fala o quê? Ilusão do quê? Ilusão, qual o título que está aí? Ilusão do... Capítulo 2, do prazer. Ele viu que até o prazer é uma grande ilusão, né? E assim ele vai fazendo essa grande meditação, né? Ele pega, por exemplo, lá, né? A riqueza, profissão, status, prazer. Aí ele pega, por exemplo, carreira, né? A profissão. O povo fica estressado, trabalha, horas e horas trabalhando. Oi? Achou? Aí o povo trabalha, só estresse, né? Fica estressado. Aí vai chegando a idade também, a aposentadoria. E aí você olha para trás, meu Deus, o que eu fiz nesse trabalho aqui, que ninguém valoriza, ninguém nem quer saber de nada. E aí quando você vai entregar o trabalho para o outro não está nem aí. Olha, tudo isso aqui eu fiz a vida inteira, estou velhinho já, estou deixando para você. Estou nem aí, né? Estou nem aí, tanto trabalho, tanto esforço, e a gente olha para trás para nada. Olha, construir essa casa aí, depois abrigaiado para ver quem que fica, quem que não fica. No final ninguém quer morar lá, porque a casa é velha, eu quero é novo. E o que a gente tira disso aí, né? Os prazeres, né, da vida, né? Os finais de semana, por exemplo, um prazer de descansar agora final de ano numa praia, de boa, sair com os amigos, e aí, né, sempre tem o quê? A tal da segunda-feira. O problema do final de semana é que ele chega ao fim também. E aí chega a segunda-feira, e aquele prazer todo parece que acabou. Eu quando comecei a segurar, né, o prazer, comecei a sentir, estava tão bom, chegou segunda-feira.
Chegou o fim do ano e acabou as férias, começou o curso bíblico, acabou tudo. Agora não tem mais descanso, né? Então ele vai fazendo essa meditação, né? Que as coisas se esvaem, e ao mesmo tempo ele pensa assim, diante de tudo isso, ele coloca duas coisas: a sabedoria, que até a Cida falou, e o temor do Senhor. Olha lá o capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13. Ele vai fazendo essa meditação, tal, vai dando os conselhos, e aí o que ele vê? Vi também debaixo do sol este exemplo de sabedoria que considerei notável. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes, veio contra ela um rei poderoso e cavou trincheiras e levantou grandes fortificações ao seu redor. Encontrava-se aí, porém, um homem pobre, mas sábio, que libertou a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém depois se recordou daquele pobre. Por isso eu dizia, é melhor a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada e suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios proferidas com brandura são escutadas melhor do que os gritos do príncipe entre os insensatos. É melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Um só que tiver falhado põe a perder muitos bens. Então ele faz essa meditação sobre a sabedoria e a força. Veio o rei cheio de força e, no entanto, um pobre, mais sábio, conseguiu vencer o rei. Ele fala, mesmo essa sabedoria, ela um dia passa. Ninguém depois lembra, mas ela é importante. E ela serviu para vencer a força do rei que queria dominar a cidade. E ele faz uma meditação também sobre o temor do Senhor, né? Mas diante de tudo isso, ele fala assim, tem o tal do quê? Hevel. O que é Hevel? Vapor. Vocês viram que até a sabedoria do pobre, ele falou, um dia ninguém vai lembrar. Dá 50 anos, 100 anos, ninguém nem vai se lembrar. Então, ele faz essa meditação, mas ao mesmo tempo ele fala que isso é um grande enigma. Ele vai refletindo, mas tudo vai acabar, então qual o sentido de viver tudo isso? E aí ele vai, aos poucos, ele vai fazendo o quê? Ele vai se perguntar como que a gente pode viver a vida no meio dessa Hevel, porque se tudo é Hevel, vapor, então como que a gente vai viver a vida? Então ele começa a aceitar que muitas coisas a gente sai do nosso controle. A gente acha que tem um controle, mas muitas coisas se esvaem, sai do controle. A gente não tem o controle de tudo, a gente não consegue controlar nem a gente. Vocês controlaram o dia que vocês nasceram, vocês vão controlar o dia que vocês vão morrer, o dia que vai ficar doente. Então, o que ele vai mudando agora um pouquinho o discurso dele, vai falando, olha, a amizade, a família, uma boa refeição, um dia ensolarado são dons de Deus, são presentes de Deus. Então, aproveite isso, aproveite um dia ensolarado, né? E agradeça a Deus como um dom de Deus, porque o dia vai virar noite. Um dia os amigos também vão embora, um dia a família, né, as pessoas vão embora também. Então vamos aproveitar como um dom de Deus. A gente não tem controle, um amigo aparece, o outro vai embora, e a gente tem que aproveitar tudo como um dom de Deus. Por quê? Porque um dia vai chegar ela quem? A morte. E na morte, o que ele fala? A morte, ele chama a morte de como se fosse um grande equalizador. Ela vai colocar todo mundo igual, né? Tá todo mundo igual lá. Mesmo com um caixão um pouquinho mais, né? Um túmulo mais bonito, outro mais ou menos. Mas no final das contas, todo mundo é igual. Olha lá. O sábio vai morrer, o tolo também vai morrer.
o rico vai morrer, o pobre também vai morrer. E aqui, todo mundo vai ser igual. Um dia tudo vai se acabar, né? A morte chega para todos. Então ele fala para a gente aproveitar, porque um dia Deus vai chamar todos para o julgamento. E é a conclusão que ele chega no finalzinho, que é o capítulo 12. A partir do versículo 9, né? 12, 9, que é a conclusão final. O que ele tira por conclusão? Como era muito sábio, Eclesiastes ensinou ao povo conhecimento, refletiu, investigou e compôs muitos provérbios. Esforçou por encontrar palavras adequadas e por expressar-se em termos muito exatos e verídicos. As palavras dos sábios são como aguilhões e os mestres de compilações são como balizas bem fincadas. As palavras nos foram dadas pelo único pastor. Que aqui ele compara como um pastor, olha essa imagem aqui, ó. O pastor que vai com o aguilhão, com a ponta, catucando, né? Vai conduzindo a ovelha até a sabedoria. Então, às vezes a palavra, ela incomoda um pouco. Se alguém der uma pontada em você, né? Mas essa pontada é para te direcionar, te conduzir para a sabedoria. Né? Aí ele continua: mais do que essas coisas, meu filho, não procures. Nunca se termina de compor livros e mais livros, e a reflexão exagerada cansa o corpo. Quer dizer, mas você reflita, leia, mas é uma reflexão que não vai ter fim. Aqui a pessoa está lendo e continua sem entender muita coisa, porque muitas coisas não estão nos livros. Né? Cada um sabe da sua experiência, da sua história e da sua vida. E aí ele chega à conclusão final do livro, que é o versículo 13. Fim do discurso, ouvido todas as coisas. O que é? Teme a Deus e observa seus mandamentos. Eis o que compete a cada ser humano. Quanto a todas as coisas que se fazem, Deus chamará a julgamento tudo o que é oculto, seja o bem, seja o mal. Então, diante de toda a realidade da vida, o que ele fala para fazer? Olha, você procura fazer o bem, teme a Deus, guarda os mandamentos, né? Mesmo que, muitas vezes, né, o fato de você ser fiel, acaba a gente sendo perseguido, né, isolado muitas vezes, mas teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque o sentido da vida a Deus pertence. O julgamento de tudo a Deus pertence. Ele sabe de tudo. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida, mas não estou vendo sentido aqui. Mas tem um vazio aqui, está meio, né, essa parte da minha vida está meio esquisita. Teme a Deus e guarda os mandamentos. Entrega a Ele porque a Ele cabe o julgamento de tudo. Ele sabe tudo, Ele vai julgar tudo de acordo com a sua vontade. Né? Então, muitas vezes, essa vida que a gente vê como um vapor só, né? Um vapor, para Deus tem todo sentido. Um dia a gente vai compreender isso. Pode ser que a gente já nessa vida entenda algumas coisas, pode ser que outras não. E aí? Eu vou ficar nesse vazio? Não. Teme a Deus e guarda os mandamentos, é a conclusão dele. No final de constatar que tudo um dia vai passar, inclusive nós vamos passar também, então o julgamento das coisas, o sentido de tudo cabe a Deus. Vamos então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque até o que está oculto, Ele vai julgar segundo a sua vontade. Né? Então essa seria a conclusão final do livro. E aqui aparece o autor falando do pregador. Vocês perceberam? Como era muito sábio, o Eclesiastes ensinou. Quem que está falando aqui? É o autor. Ele vai no início, entrega o microfone para o pregador. Aí o pregador vai até o capítulo 12, versículo 8.
Vai falando, vaidade, tudo é vaidade. Tal. Aí depois o pregador dá o microfone para o autor. Vocês viram esse Eclesiastes falando para vocês? Vocês perceberam que tem duas pessoas, dois personagens, é um jogo literário aqui que a gente tem. Tem o autor. Olha, vocês agora, o Eclesiastes vai conversar com vocês aí. Aí ele vai falando, vai refletindo, meditando e tal. No final, pega de novo a palavra o autor, no capítulo 12, versículo 9. E aí fala, olha, o Eclesiastes ensinou vocês, refletiu, investigou, ele se esforçou para fazer o melhor possível, né? E vocês vão procurar isso, né? Não precisa ficar uma reflexão exagerada, não, porque no final de todas as coisas, aí o autor conclui, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resto é ilusão, é vapor, né? Então, aproveita essas palavras do pregador, né, e tira essa conclusão com a gente, né? Vamos agora ver esse filme, que é aquela animaçãozinha sobre Eclesiastes, e depois a gente vai fazer as conclusões finais. Nós vamos explorar 3 livros da Bíblia conhecidos como a literatura da sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Todos eles estão perguntando o que significa viver bem neste mundo. Nós vimos em Provérbios alguém que poderia ser uma brilhante professora jovem que está buscando a sabedoria, um atributo de Deus que está entrelaçado com a realidade. E ela é otimista ao pensar que pode usar essa sabedoria e construir uma vida bem-sucedida. Mas então temos Eclesiastes, que é como um astuto crítico de meia-idade, que diz: você acha que usar a sabedoria vai trazer sucesso? É melhor você pensar novamente, porque a vida aqui debaixo do sol é sem sentido. E essa é uma frase que ele usa muito no livro. Mas para entender esse livro, nós precisamos perceber que estamos ouvindo 2 vozes. A primeira é a de um professor que nós estamos chamando aqui de crítico. Ele é a voz principal do livro, mas ele nos é introduzido a partir de outra figura, o autor. E este autor é que tem reunido essas palavras críticas e, no final do livro, resume tudo e dá uma palavra final. Por quê? Quem é o autor? Esse é quem? Esse é o Eclesiastes, que é o pregador, o Coelet, né? Ele é o pregador. O autor apresentou ele, sentou e deixou ele falar, né? Ele antes falou um pouquinho do livro dos Provérbios, porque o Provérbios é um livro assim de conselhos, mas ele não faz uma reflexão mais profunda. Ele não pega a exceção, ele pega a regra. Olha, se você andar no caminho certo, vai dar tudo certo na sua vida. E a gente sabe que nem sempre é assim. Só que o provérbio não vai falar isso, ele vai falar só os conselhinhos bonitinhos que a gente ouve quando é criança e tal. Depois a vida, né, vai revirando a gente vai percebendo que nem sempre as coisas são, né, nem sempre 2 mais 2 é 4. Às vezes a gente, não, mas não está dando certo isso aqui, essa matemática da vida é diferente. O Eclesiastes, ele já vai fazer uma reflexão mais profunda, vai falar, olha, nem sempre as coisas são, né, como o provérbio está falando. Aí ele vai trabalhar as exceções da regra da vida, né? Que a vida, as regras da vida, as leis da vida também têm suas exceções. Nem sempre a pessoa que é justo, que é fiel, que segue os mandamentos e tudo, ela é bem-sucedida. Nem sempre a pessoa que é forte, o rei lá, ele consegue tudo na vida. Então ele vai trabalhar essas exceções, que é o livro do Eclesiastes, e começa a ver que tem muita coisa que é vazio, que não tem sentido. E vamos continuar aqui. Então, o autor quer ouvir o crítico. Ele quer virar o seu mundo de cabeça para baixo. E ele irá deixar que o crítico explore 3 coisas realmente perturbadoras a respeito do mundo. E nós devemos te avisar
que essas coisas são bem fortes. Sim, a primeira é a passagem do tempo. Apesar do crítico dizer gerações vão e vêm, e a Terra está aqui bem antes de nós e estará aqui por muito mais, ninguém irá lembrar-se das pessoas que passaram, nem das que virão. Elas também serão esquecidas por aqueles que virão depois. Então, numa escala cósmica, eu e você somos apenas um piscar de olhos. Estrelas nascem e morrem, formam planetas que orbitam em novas estrelas. E esses planetas mudam ao longo do tempo e eventualmente explodirão. E no meio desse enredo cósmico, minha existência é só um piscar de olhos no tempo. O que nos leva para a segunda observação perturbadora. Nós todos vamos morrer. Os humanos têm o mesmo destino que os animais: morte. Todas as pessoas, os justos e os ímpios, as boas e ruins, aquelas que fazem sacrifícios a Deus e as que não fazem, todas elas têm o mesmo destino. Todas essas atividades, e então todos iremos nos unir aos mortos. Nossa, como esse livro é desanimador! Então, temos a última coisa perturbadora para o crítico: a natureza aleatória da vida. Em Provérbios, a vida não é aleatória. Existe uma clara relação de causa e efeito entre fazer a coisa certa e receber a recompensa por isso. Mas a verdade é que a vida nem sempre funciona dessa forma. O crítico observou uma falha nesse sistema. Eles chamam isso de acaso, ou, em outras palavras, nem sempre o mais rápido vence a corrida, nem sempre o mais forte vence a batalha, nem sempre a comida vem para o sábio ou a riqueza ao brilhante. O tempo e o acaso acontecem para todos eles. Assim, ele aponta que você não pode realmente controlar nada na vida. Ela é simplesmente imprevisível. Se eu quero controlar a vida, então você estará destinado a falhar. Ao longo do livro, o crítico usa a metáfora que une todas essas ideias perturbadoras. Por aproximadamente 40 vezes ele fala que tudo na vida é revel. Esta é uma palavra hebraica que significa fumaça ou vapor. Como a fumaça, a vida é bonita e misteriosa. Por um momento tem uma forma, e antes que você perceba, tem uma nova forma. A fumaça pode parecer sólida, mas tente pegá-la e ela irá escapar pelos seus dedos. E quando você está preso no meio de uma névoa, é impossível ver claramente. Atualmente, na nossa tradução moderna, a metáfora se perdeu e é geralmente traduzida como sem sentido. Mas se você olhar de perto, o crítico não está dizendo que a vida não tem sentido, mas sim que o sentido da vida nem sempre é muito claro. Como uma fumaça, a vida é confusa e desorientadora e incontrolável. Então, o que nós devemos fazer com tudo isso? O crítico primeiro começa a reconhecer a perspectiva de Provérbios. Ele diz que é realmente uma boa ideia aprender a respeito da sabedoria e viver temendo o Senhor. Ele mesmo acabou de dizer que isso não garante o sucesso, mas ele sabe que é a coisa certa a se fazer. E depois, com mais frequência, ele diz que, já que você não pode controlar sua vida, você deveria parar de tentar. Deveria aprender a segurar as coisas com a mão aberta, porque você só consegue controlar uma única coisa, que é a sua atitude diante do presente. Pare de se preocupar, ele diz. Aprecie uma boa conversa com um amigo ou o sol no seu rosto. Ou uma boa refeição com pessoas que você tem em consideração. As coisas simples da vida. E sim, as duas coisas, as boas e as ruins, porque ambas são presentes valiosos de Deus. E essa é a sabedoria surpreendente de Eclesiastes.
Escutar ao crítico é doloroso e pode te deixar para baixo. É por isso que o autor fala ao final do livro. Ele não quer que você perca a esperança. Ele quer te fazer humilde. Alguém que consegue ver que a vida tem sentido, mesmo quando você não consiga dar sentido para ela. E que um dia Deus irá clarear a revel e irá trazer justiça para tudo o que fizemos. Então, ele nos diz que a resposta apropriada no final disso tudo é o temor do Senhor e guardar os seus mandamentos. Esse é o livro do Eclesiastes. Viver a vida com a mão aberta, né? A gente quer segurar muito as coisas e acaba se preocupando demais, não vai resolver tudo e ainda, né, acaba doente no final das contas, porque a gente quer controlar tudo, quer segurar tudo, enfim. E tem vários conselhos aqui, né? Mas o maior conselho é esse. 3 coisas, né, que são importantes. O tempo, a morte e que a vida nem sempre é certinha, né? A vida às vezes é aleatória. Às vezes a gente vai por um caminho e acontece coisas que a gente não espera, né? Então, a nível de conclusão, aqui já é no nosso material, todas as proposições do livro é como se fosse um encaminhamento para a conclusão final, porque ele tira várias conclusões durante o livro, né? Ele vai discutindo a vida e tal, mas tudo isso a gente tem que entender na conclusão final. Qual que é a conclusão final? É que nós temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque o julgamento a Ele pertence. Então, essa conclusão, ela que dá todo sentido, porque a gente lê um pedacinho do Eclesiastes, a gente pode não entender, mas a gente tem que entender de olho no final do livro, na conclusão do livro, que aí a gente vai entender por que o livro foi tecido dessa forma, que é o quê? Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque esse é o dever de cada homem. Deus julgará todas as coisas, mesmo as coisas ocultas, boas e más. É o que está lá no capítulo 12, versículo 13 e o versículo 14.